Oi, pessoal, bom dia! Desejo a vocês um ótimo retorno aí para as nossas aulas. E hoje, então, a gente vai finalizar o assunto do neoclassicismo, módulo 14 da apostila 1, fazendo os exercícios, as atividades. Então, pega lá a apostila, abre na página 134 e vamos começar. Número 1. Quem foi o arquiteto francês que muito contribuiu para a arquitetura neoclássica brasileira? Cite um de seus projetos. Junto com a missão artística francesa veio o arquiteto Grandier Montigny, responsável então pela construção do prédio da reitoria da PUC, Pontifícia Universidade Católica no Rio de Janeiro. E também podemos citar, como outras obras desse arquiteto, o pórtico da Academia Imperial de Belas Artes, a Praça do Comércio e o chafariz no alto da Boa Vista. Número 2. A nobreza e o clero foram os grandes mecenas do neoclassicismo. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa? Responda à pergunta e justifique-a. Gente, essa afirmativa é falsa, porque ao contrário de outros movimentos em que a gente teve a igreja e a nobreza patrocinando as obras de arte, o neoclassicismo foi patrocinado pelos burgueses. Lembram que eu comentei com vocês a associação com a Revolução Francesa, essa busca por liberdade, igualdade, fraternidade, e os burgueses se unem ao povo para que eles conquistem esses objetivos. Na verdade, aí tem um jogo de interesse, a gente está aí numa troca de sistema de governo, a gente vai ter agora o sistema representativo de governo, vindo com Napoleão Bonaparte, e a gente tem também, então, essa arte neoclássica, ela vai ser uma arte que vai representar essa grandiosidade deste governo. Lembrando que ela é inspirada nos modelos greco-romanos, a gente teve aí as escavações arqueológicas de Pompeia e Herculano, que vão trazer aí à luz, então, essa estatuária greco-romana, a arquitetura, obras do Renascimento, que vão ser uma fonte grande de inspiração desses artistas. Número 3. A obra seguinte foi pintada por... Então, a gente tem esta obra. Essa obra aqui, né, gente, eu contei a história para vocês, foi baseada em fatos reais, onde, então, a gente vai ter o Marat, que era um ativista do lado mais radical da Revolução Francesa, e a gente vai ter o Jacques-Louis David, que é o gabarito letra B, que foi o pintor que retratou, então, o momento da morte do Marat, que era amigo dele. Número 4. A quem é atribuída a obra seguinte, intitulada A Grande Banhista, conhecida também como a Banhista de Vaucanson? Gente, esse aqui é o Ingres, gabarito letra E, que ele vai gostar muito de trabalhar com essa questão do corpo nu, então tem toda essa questão aqui. Virando a página 135, número 5. Sobre a arquitetura no século XIX, é correto afirmar. Em parte da Europa Ocidental, predominava em arquitetura o historicismo. Sim, gente, essa aqui que é o gabarito correto, letra A. O que é esse historicismo, né? Vai ser, então, a partir dessas escavações aí de Pompeia e Herculano, que vai trazer, então, todas essas obras da estatuária greco-romana. E por isso, então, que a gente vai ter aí jardins com essas estátuas, com réplicas, e por isso que a gente fala, então, que predominava o historicismo. Mas vamos, então, para B, só para saber o porquê que ela está errada. A produção em larga escala de materiais como o vidro e o ferro afetou de maneira imediata a prática dos arquitetos que, por esta razão, abandonaram a estética clássica. Nossa, está completamente errada. Primeiro que eles utilizam a estética clássica como fonte de inspiração. Sendo assim, eles também utilizam os materiais que eram utilizados na estética clássica, né? Então a gente vai ter madeira, granito, mármore. Então essa aqui está completamente errada. Letra C. Após a queda de Napoleão Bonaparte, o neoclassicismo como corrente estética foi completamente banido da Europa. Não, pessoal. Napoleão ele é destituído, ele vai ter a queda de Napoleão, mas o neoclassicismo ainda continua. Letra D. Por razões políticas, o neoclassicismo jamais foi praticado no Brasil Império, uma vez que esta corrente artística estava associada ao regime de Napoleão Bonaparte. Claro que não. Quando vem a família real, eles também trazem a missão artística francesa, que vai ser responsável aí por trazer a arte que era praticada na Europa. Errado. Letra E.
pode considerar o neoclassicismo como uma prática uniforme, posto que se pode dividi-lo em neogrego e neorromano. Está faltando a palavra não. É isso que deixou a alternativa errada, deveria ser. Não se pode considerar o neoclassicismo como uma prática uniforme, justamente porque a gente pode dividir ele em neogrego e neorromano, então isso não é uniforme. Número 6. Quais foram as principais fontes de inspiração da pintura neoclássica? Nossa, vou voltar a falar para vocês. Depois das escavações de Pompeia e Herculano, a gente vai ter então essa cultura clássica grega e romana e também as obras produzidas no Renascimento. Essa foi a grande fonte de inspiração, aí, a cultura clássica. Número 7. Analise as afirmativas sobre a missão artística francesa no Brasil e assinale a alternativa correta. Em 1808, a convite de Dom João, chegam ao Brasil os integrantes da missão artística francesa. Tem um errinho aqui de data, porque em 1808 é quando Dom João sai, eles fogem de Portugal e vêm para o Brasil. Mas a missão artística francesa ela só vem em 1816, então aqui está errada. Número 2. O único objetivo da missão artística francesa era traçar um plano de reurbanização da cidade do Rio de Janeiro e, concluído o projeto, retornar à França. Mentira! Vamos lá, né, gente? A missão artística francesa tinha como objetivo ensinar a arte praticada na Europa. Veio aí, então, para fundar a Academia Imperial de Belas Artes, que vai trazer todo esse molde da arte clássica, neoclássica. Número 3. Um dos principais artistas da missão artística francesa foi Jean-Baptiste Debré, que documentou em sua obra a fauna, a flora, os costumes e os personagens do Brasil daquela época. Corretinho. Número 4. A Academia Imperial de Belas Artes, fundada em 1826, transformada depois em Academia Nacional, foi o berço oficial do estilo neoclássico do Brasil. Correto, veio aí com a missão artística francesa, esta missão de trazer esta arte. A Academia, então, Imperial de Belas Artes é fundada em 1826. Número 5. Juntamente com os outros artistas que compunham a missão artística francesa, desembarcou no Brasil Grandjean Montigny, um arquiteto que nos deixou grande número de construções com a marca do neoclassicismo. Correto, gabarito certo é a letra D. Número 8. A foto mostra o portão de Brandemburgo, em Berlim, na Alemanha, considerado um dos mais famosos exemplos da arquitetura neoclássica alemã. Seu projeto foi desenvolvido pelo arquiteto. Letra B. Langhans. Nossa, que nome difícil de falar aqui, né? Vou lá pelo sobrenome dele. Letra D. Número 9. É chamado de pai do neoclassicismo o pintor Jacques-Louis David, que foi aí trazido então por Napoleão Bonaparte como grande pintor desse novo sistema de governo representativo, e ele tinha aí, ele era o queridinho de Napoleão, né? E vamos chamar então que ele era o pai desse estilo neoclássico. O David, ele ficou muito apaixonado por todo o estilo clássico a partir das escavações. Ele foi lá, ele viu e ele se apaixonou por aquele modelo. Então ele vai trazer esse tipo de modelo para as suas obras e vai virar aí o grande pintor neoclássico. Número 10 e última questão de hoje. Esta obra foi pintada por quem? Esta obra faz parte aí do neoclassicismo do Brasil e foi pintada por Pedro Américo, gabarito correto, letra A. Gente, bons estudos para vocês, ótimo recomeço aí, depois desse descanso de uma semana, e a gente se vê